nome é Rosana, sou psicóloga, desenvolvi minha carreira profissional ao longo de 30 anos na área de recursos humanos em diversos segmentos. Obtive um relativo sucesso, acredito ter desempenhado a contento. Entretanto, chegou um determinado ponto em que eu me vi impulsionada a mudar de carreira. Foi aí que eu comecei a estudar e a pesquisar a respeito do poder da energia das pedras. Em função disso, nasceu a Ana Luz Pedras e Cristais. Nossa empresa está no mercado há mais de 7 anos, fornecendo produtos todos de pedras e cristais com a mais alta qualidade. Entretanto, isso não me pareceu suficiente. Eu sentia necessidade de partilhar esse conhecimento com as outras pessoas e por isso nós estruturamos o módulo de treinamento O Poder das Pedras e Cristais, que hoje é ministrado no Espaço Olos Cursos e Terapias. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar a respeito de alguns aspectos que nós abordamos nesse módulo de treinamento. Eu espero poder aqui passar para você a importância que a energia dos minerais pode exercer na nossa vida, melhorando a nossa qualidade energética e os nossos aspectos físicos também. Bem, as pedras, elas vêm sendo utilizadas desde os tempos mais remotos por diversas civilizações. Então nós temos os egípcios, os babilônios, os povos pré-colombianos, sempre utilizam as pedras como sendo uma forma de demonstrar poder, como proteção, como símbolos que trazem a fortuna, que promovem a cura, e essa crença ela perdura até os dias de hoje, né? Nós vemos que uma série de terapias complementares hoje utilizam os cristais como uma forma de equilibrar o campo energético e de promover a melhor qualidade de saúde e melhor qualidade de vida também. Agora, como isso funciona? Nós observamos que no campo industrial as pesquisas estão mais avançadas. Nós temos uma série de equipamentos que utilizam os cristais de quartzo e o silício em sua composição, desde osciladores, transmissores, capacitores, relógio a quartzo e vários componentes de informática, componentes de computador. Isso porque o cristal de quartzo, que é esta pedra, é formado de moléculas de dióxido de silício. E essa estrutura molecular, ela tem a capacidade de filtrar, estabilizar e amplificar as ondas energéticas, tornando esses equipamentos mais eficientes, mais rápidos em seu processamento. Não é à toa que nos Estados Unidos, um grande centro de tecnologia adotou o silício como sendo o seu nome, o Vale do Silício, que é um centro bastante conhecido, onde se desenvolvem equipamentos de computação e hardwares os mais diversos, né? Agora, como essa energia funciona em relação às pessoas? Para isso, a gente precisa voltar no tempo. Bem, na Gênese consta que no princípio havia o verbo e depois fez-se a luz. A teoria do Big Bang também coloca que a partir de uma grande explosão é que houve e que se deu início ao universo. O que nós podemos observar, independentemente da teoria que se siga, é que tudo que existe em termos de matéria passou a surgir a partir dessa grande explosão. Aqui não é o fórum para a gente tratar a respeito desse assunto especificamente, mas eu vou deixar aqui 2 perguntas para atiçar a curiosidade de vocês. Se antes não havia nada, o que foi que explodiu? E o que foi que provocou essa explosão? Num outro momento, nós podemos discutir esse respeito. Mas agora, vamos pensar que a partir dessa explosão, tudo que havia em termos de energia passou a adquirir matéria e a formar os primeiros elementos. Esses elementos, eles são comuns a tudo que existe no universo. Deram origem aos reinos mineral, vegetal e animal. E quais são esses elementos? Ora, são os nossos ancestrais comuns.
são os elementos da tabela periódica. Podemos observar que esses ancestrais são comuns a tudo que existe no universo, quer pertença ao reino mineral, vegetal ou animal. Nós podemos observar que o cálcio que está presente em cereais, folhas e frutas faz parte dos nossos ossos, dos nossos dentes e é o principal componente da calcita. Já o ferro, presente nas verduras escuras, nas folhas escuras, também faz parte do nosso sangue e é o principal componente da hematita. Ou seja, todos somos frutos desses elementos, energia que adquiriu matéria. Nós podemos ver nesse próximo slide a quantidade de minerais que compõem o organismo humano. E são esses mesmos minerais que estão presentes nas pedras e cristais. Essa interação energética entre um e o outro é que promove o bem-estar, que promove a saúde. E de que maneira? O ser humano, ele tem um campo energético. Esse campo energético é fruto de pensamentos, de sentimentos e da sua condição física. Se a pessoa ela tem pensamentos negativos, se ela tem emoções negativas, isso vai interferir nesse seu campo energético e vai afetar as suas condições de saúde também. Se por outro lado essa pessoa vive num ambiente, num espaço onde ela sofre interferência de energias negativas, ou por equipamentos elétricos, ou por efeitos radioativos, ela também vai sofrer com essa interferência energética que vai causar danos no seu campo energético e na sua saúde. Da mesma forma, se essa pessoa nutre o seu organismo com uma alimentação que não é saudável, com alimentos que não são equilibrados, ela vai estar afetando o seu organismo, vai trazer um déficit energético e isso também vai interferir no seu emocional e no seu campo áurico, no seu campo energético. Ou seja, para que nós possamos atingir o equilíbrio, é necessário que a gente cuide dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e que a gente tenha uma nutrição adequada para a manutenção do nosso organismo, do nosso corpo físico. E como as pedras podem nos auxiliar a atingir um maior equilíbrio? Vamos imaginar uma pessoa que sai para trabalhar e passa por toda a situação de estresse com o trânsito, com o relacionamento no trabalho, com os resultados que tem que atingir, com as dificuldades todas da vida e quando chega em casa está esgotada, né? Essa pessoa pode fazer uso da ametista, que é esta pedra aqui. A ametista, na sua composição, além do dióxido de silício, que é aquele amplificador energético, também possui o manganês, que é um equilibrador do açúcar, né, auxilia no metabolismo do açúcar. Temos o ferro, que é um elemento que vai promover a oxigenação do sangue e trazer maior energia. E nós temos também o alumínio, que é um equilibrador do sistema nervoso central, trazendo calma e tranquilidade. Nós temos aqui 3 aspectos importantes que vão promover o equilíbrio energético dessa pessoa, trazendo para ela um estado mais saudável, de equilíbrio e de tranquilidade. Para demonstrar de maneira mais contundente o que estamos falando, vamos para o próximo slide. Nesse slide vocês podem observar a figura de uma pessoa e a figura de uma ametista. Essas 2 fotos foram tiradas com equipamento que se chama Kirlian, que é uma máquina capaz de fotografar o campo energético de pessoas e de objetos. Vocês podem observar que o campo energético, tanto da pessoa quanto do cristal, emana além do próprio corpo físico. Quando a pessoa está em desequilíbrio, esse campo energético que se forma, ele apresenta uma série de distorções. Entretanto, com a interação energética entre o campo da pessoa e o campo do cristal, há uma troca, uma interação dessas energias. E é isso que faz e que promove o bem-estar e o reequilíbrio energético da pessoa. Uma outra forma bastante interessante da utilização dos cristais
é através dos elixirs. Vocês podem observar nesse próximo slide como existe uma alteração energética do campo da água e da água com os cristais. A água é condutora elétrica. Quando nós colocamos os cristais dentro, imersos na água, o que acontece é que a água passa a absorver a energia que as pedras possuem. E quando nós fazemos a ingestão dessa água, nós passamos a ingerir também a energia dos cristais, restabelecendo o nosso equilíbrio. Muitas pessoas me perguntam como devemos proceder para escolher uma pedra. Eu sempre digo que a melhor alternativa é escolher uma pedra em função daquilo que ela vai agregar de valor energético à pessoa. Então vamos imaginar, se a pessoa ela tem um quadro onde ela está apresentando problemas de fratura nas articulações, tem osteoporose, não consegue se movimentar de maneira adequada, tem artrose. Então essa pessoa, em geral, precisa fazer uma reposição em termos de cálcio. Ora, a fluorita, que é essa pedra que vocês podem ver, ela tem em sua composição cálcio e flúor. O cálcio necessário à estrutura óssea e o flúor que ajuda a fixar o cálcio no organismo. Então a fluorita é uma excelente alternativa. Uma outra forma, para quem está em dúvida e não sabe exatamente qual pedra escolher e não tem um objetivo definido, o que pode ser feito é que a pessoa, diante de uma variedade de cristais, se encante por uma determinada pedra, né? Então, sem que haja uma explicação lógica, mas ela sente que aquela pedra a escolheu. Ora, quando isso ocorre, o que acontece na verdade é que a pessoa apresenta um déficit energético em algum tipo de mineral e que a pedra escolhida tem esse mineral e por isso ela sente essa atração tão grande. É como se fosse um ímã, né? Então a necessidade faz com que a pessoa se sinta atraída por aquele determinado mineral. Uma outra coisa bastante importante é a questão da limpeza das pedras. A primeira coisa que devemos fazer é proceder à higienização dos cristais. Isso pode ser feito lavando com sabão neutro ou então com detergente. Depois disso, vamos fazer a limpeza energética. Eu vou aqui falar de 3 formas que eu acho que são as mais recomendáveis que podem ser utilizadas. A primeira é a imersão da pedra em água. Então, basta você pegar a pedra que você quer fazer a limpeza energética e deixar essa pedra mergulhada em água. Veja que eu falei só água, eu não mencionei o sal. Por que isso? O sal é um cloreto de sódio e o cloreto de sódio ele é inimigo de uma série de outros minerais, como por exemplo o magnésio, o manganês. O manganês, por exemplo, ele é componente do quartzo rosa e da ametista. Se essas pedras ficam muito tempo mergulhadas em água com sal, o que vai acontecer é que o sódio vai eliminar o manganês e vai tornar essas pedras cada vez mais clarinhas, até que elas acabam ficando basicamente transparentes, sem cor alguma. Por isso eu não recomendo a utilização de sal, a não ser que a pessoa saiba exatamente qual é o componente do mineral que ela está promovendo a limpeza e que o sal não vai ter uma interferência significativa nesse processo. Caso contrário, use só água. O sal, na verdade, ele vai aumentar a condutividade elétrica da água, né? Mas a água já é condutora elétrica o suficiente para promover a limpeza de suas pedras. Portanto, na dúvida, utilize só a água. Uma outra forma de limpeza das pedras, de limpeza energética das pedras, é através da selenita. A selenita é uma pedra que consegue limpar energeticamente as demais pedras que estão à sua volta. Para isso, basta você colocar as pedras que você quer limpar próximo ao bastão de selenita, né? Você pode deixar as pedras dessa forma por um período mínimo de 4 horas. E aí você já vai ter
as suas pedras zeradas energeticamente. Uma outra forma também é a utilização da placa radiônica, do desimpregnador, que é esta placa aqui. Você pode colocar a pedra no centro da placa, né, promovendo assim a limpeza da pedra. Também deixar por um período aí mínimo de 4 horas. Né? Sempre o processo de limpeza, qualquer meio que se utilize, deixar por um período mínimo de 4 horas. Para fazer a energização dos cristais das suas pedras, também existem algumas formas. Nós vamos falar aqui basicamente de 2. Né? A primeira é o sol. Quando você utiliza o sol para energizar a sua pedra, você está despertando a energia do seu cristal com a mesma energia que alimenta todos os painéis solares, que é bastante potente. Uma outra forma é a energia da lua. Aí o que muda é a força, porque na verdade o que vai despertar o poder do seu cristal, a energia do seu cristal, é a força gravitacional, a energia gravitacional, que inclusive é responsável pela mudança das marés. É uma outra forma bastante interessante. Existe uma terceira forma que eu considero que vocês podem utilizar juntamente com essas anteriores. Então você pode, por exemplo, deixar a sua pedra energizando ao sol e depois fazer o processo de mentalização. Quando você faz o processo de mentalização, é como se você estivesse programando a pedra, o seu cristal, para uma determinada finalidade, tornando a competência energética da pedra maior ainda. Para fazer isso, você, depois de limpa e energizada a pedra, coloca na sua mão em formato de concha e aí você mentaliza de maneira bastante forte o objetivo que você quer alcançar com essa pedra. O que você está fazendo nesse momento é emitindo as suas ondas mentais, o seu campo energético mental para o cristal e criando um vínculo entre a energia do cristal e a sua própria energia, tornando esse cristal ainda mais potente na sua utilização. Agora que as suas pedras já estão limpas e energizadas, você pode utilizá-las da forma como você achar mais apropriado. Já dissemos que várias terapias complementares utilizam as pedras e os cristais no alinhamento de chakras, em massagens com pedras quentes e frias, no reiki, o feng shui para harmonizar e energizar o ambiente das casas, sobre a mesa de trabalho, como acessórios, banhos de imersão, escalda-pés, cirurgias espirituais inclusive, e a ovoterapia, que é uma técnica que está sendo utilizada recentemente aqui no Ocidente, mas que é milenar. Bem, uma das formas de energização e de utilização dos cristais, de uma maneira bastante interessante, é se utilizar as pedras destinadas a cada um dos chakras. Acho que todos já devem ter visto esses saquinhos que contém aí uma pedra destinada a cada um dos chakras, né? Nós temos nesse saquinho o jaspe, que é essa pedra mais marrom, que é destinada ao chakra básico. Nós temos a cornalina, destinada ao chakra sexual. Nós temos o quartzo verde, destinado ao chakra cardíaco. O citrino, destinado ao plexo solar. Nós temos o quartzo azul, destinado ao frontal. E o cristal, destinado ao coronário. Essas pedras, elas são interessantes de serem utilizadas em situações que estão próximo da normalidade, onde a pessoa queira manter um nível energético adequado do seu organismo. Entretanto, se a pessoa tem alguns problemas específicos de ordem específica, vai exigir também que se tenha aí uma utilização de pedras específicas. Vamos analisar o chakra básico. O chakra básico é responsável por
pela nossa conexão com a Terra. Nos dá o sentido de realização, de sobrevivência, o sentido prático da vida. A glândula que atende a esse chakra é a suprarrenal. E a suprarrenal produz alguns hormônios, que é a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Esses hormônios nos colocam sempre em estado de prontidão, diante do risco, diante de situações que são inusitadas. No passado, eles nos colocavam em prontidão ou para correr ou para enfrentar um perigo iminente. E hoje a coisa continua da mesma forma. Quando esses hormônios estão numa situação adequada, quando a energia que passa por esse chakra está numa situação adequada, nós conseguimos identificar as situações de risco e as melhores soluções para cada uma das situações, de maneira a concretizar os nossos objetivos. Entretanto, quando ele não está ok, uma série de somatizações podem ocorrer. Se o chakra está num nível adequado, a pedra que lhe é destinada, que é o jaspe, serve de bom tamanho. Pode ser colocada bem no baixo ventre, que é para manter o equilíbrio, manter a energia fluindo de maneira bastante satisfatória. Mas, se a pessoa passa a apresentar problemas nos membros inferiores, dificuldade de locomoção, artrose em cabeça de fêmur e uma série de outros problemas que a impedem de andar, de caminhar, é porque a gente precisa prestar uma atenção um pouco melhor em relação a esse chakra. Existem duas formas de reação da maior parte das pessoas quando esse chakra está desalinhado. Quando a pessoa é mais introversiva, o que vai acontecer é que essa carência energética deficitária vai fazer com que ela se torne mais submissa, mais medrosa, apresente quadros de fobia, não queira enfrentar nenhum tipo de situação que lhe seja desconhecida. Nesse caso, o jaspe não vai ser suficiente para estar auxiliando essa pessoa. A melhor alternativa seria estar usando uma turmalina preta, que pode ser colocada próxima à sola dos pés dessa pessoa, de maneira que, além de eliminar a energia negativa, vai promover o aterramento, trazer essa pessoa para a realidade, no sentido de enxergar os perigos com o real tamanho que eles têm e não amplificar ou aumentar o risco que ela corre diante das dificuldades da vida. As dificuldades todos nós temos e nós precisamos dar para esses monstrinhos o real tamanho que eles possuem e superar todas as dificuldades. Uma outra forma de reação, e aí são as pessoas que têm uma exacerbação em relação a esse fluxo energético de uma maneira bastante descontrolada, diz respeito à agressividade. É aquela pessoa que a gente costuma chamar de pavio curto, que diante de problemas acaba partindo para a agressão, para o insulto, não tem tolerância nenhuma, é uma pessoa que vive de mau humor. Então, se a gente colocasse o jaspe, que é a pedra desse chakra, o que a gente estaria fazendo, na verdade, é aumentar esse problema. Então, o jaspe não é adequado. A turmalina preta, por si só, até poderia ajudar um pouco no sentido de estar esvaziando essa energia negativa. Mas nesse caso, que é bem específico, o que a pessoa precisa mesmo é desta pedra aqui. Esta pedra se chama crisopásio. O crisopásio, ele tem uma quantidade bastante grande de níquel na sua composição. E o níquel é um inibidor da adrenalina. Então, o que vai acontecer é que essa pessoa vai baixar o seu nível de adrenalina e com isso ela vai ter mais calma, mais tranquilidade e se tornar menos agressivo. Esse exemplo que eu dei serve de maneira teórica, lógico, porque nós estamos falando, na verdade, de um único chakra, mas é realmente para mostrar que para situações específicas nós precisamos utilizar pedras específicas. As pedras destinadas ao alinhamento dos chakras, elas realmente atendem a estados que estão próximos da normalidade.
casos mais graves requerem medidas mais extremas. Eu gostaria agora de passar mais uma informação para vocês. Lembram quando eu falei a respeito do dano que as ondas energéticas negativas podem causar em relação às pessoas? Pois muito bem, o computador é um desses equipamentos que passam esse campo energético negativo para a pessoa. Agora, o que nós vamos fazer? Viver sem o computador? Não dá. Então, vamos encontrar agora uma forma de reduzir esse impacto energético negativo que esse equipamento pode produzir no organismo. Para isso, nós vamos apresentar para vocês esse equipamento. Ele se chama Dual Rod. É um equipamento usado em radiestesia e ele serve para mapear o campo energético das pessoas e dos ambientes. Vamos ver como é que está o campo energético desse computador. Sempre lembrando que quando as varinhas se encontram é porque a energia está inadequada. E quando elas permanecem no paralelo é porque a energia está adequada. Eu vou só retirar as pedras aqui da proximidade do computador para que nós possamos ter uma medida mais exata. Então vamos lá. O computador está ligado. Eu pego o Dual Rod, coloco sobre o computador, tiro a mão da parte de metal, seguro só na parte de madeira e vocês podem ver como a linha está cruzada. Não sei se deu para focalizar. Então, vocês podem ver o quanto essa energia está negativa. Agora, como nós vamos fazer para regularizar essa situação? É muito simples. Esta é a turmalina preta. Lembra que eu disse que ela elimina os campos energéticos negativos? Vamos colocar ela aqui sobre o computador no qual eu estou trabalhando. Vamos ver se modificou o campo energético desse equipamento? Da mesma forma, pegamos o Dual Rod, tiramos o Dual Rod, tiramos a mão da parte metálica e seguramos só na madeira. Vocês podem observar a diferença. Ele está absolutamente paralelo. Então, a energia nociva desse equipamento já foi eliminada. Portanto, dá para trabalhar de uma maneira bastante tranquila, ok? Eu gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão por estar aqui partilhando esse conhecimento dos minerais com vocês. Eu espero que nós possamos nos encontrar ainda várias vezes e que possamos trocar experiências, energia e mais conhecimento. Gratidão a todos.